É Raquel Melo Obedecer o nome. É linda essa música, né? Glória a Deus. Amém, amém, amém. Hoje a gente tá começando a aula 8 horas, né? 8 horas da noite, a gente ficou 1 hora aí conversando no Meet. Glória a Deus, a conversa foi boa ali. Meu Deus, glória a Deus. A gente falou sobre bastante coisa, né? Aí no Meet, glória a Deus. A gente falou um pouquinho sobre batismo, né? Batismo em Cristo, batismo no Espírito Santo e batismo nas águas, né? Então, glória a Deus, foi muito bom. Eu não vou repetir a nossa conversa, a gente não dá, já são 8 horas. Outro dia, em outra aula, eu falo de novo o que a gente falou aqui no Meet. Eu falo na aula para ficar gravado, para quem quiser também, né? Ouvir um pouquinho sobre isso, foi bem interessante a nossa conversa, foi bem legal aqui no Meet, glória a Deus, amém. Eu vou orar agora, então, a gente vai falar, gente, sobre o reinado de Jeroboão, tá bom? Hoje, vamos finalizar a história de Jeroboão e vamos conhecer Nadab, o filho de Jeroboão, e vamos conhecer Asa, tá? O rei Asa, filho de Abias, né? E bisneto de Salomão, né? Salomão teve Roboão, Roboão teve Abias, Abias teve Asa, isso mesmo, bisneto. Então a gente vai conhecer hoje o bisneto de Salomão, tataraneto, né, de Davi, né? Então eis que Deus levanta uma lâmpada em Judá, porque o negócio tava feio ali, né? Depois de Salomão ali, né, o negócio foi caindo, né? Davi ali, uau, Davi veio, todo mundo pôs uma expectativa tremenda depois de Davi, né? A descendência de Davi, né? Mas e veio decepcionando, né? Roboão veio decepcionando, Abias veio decepcionando, e eis que agora surge Asa, e Asa, gente, vai ser um bom rei, a gente vai ver. Ele vai ficar 40 e poucos anos ali em Judá, reinando sobre Judá, tá? Então, amém, glória a Deus, né? A gente vai ver um bom rei ali, vai fazer uma reforma religiosa, Asa, tá? Asa, ele vai reinar 41 anos ali em Judá. Durante o reinado de Asa, ele vai pegar 2 anos ali do reinado de Jeroboão, né? Jeroboão vai morrer ali durante o reinado de Asa. No segundo ano do reinado de Asa, Jeroboão morre. Aí a gente vai pegar durante o reinado de Asa quais reis, né? Os 41 anos de reinado de Asa lá no Reino Sul, lá no Reino de Judá. Quem é que vai reinar em Israel durante esses 41 anos do reinado de Asa? Jeroboão, tá? Os 2 últimos anos de Jeroboão vão ser ali durante o reinado de Asa. Nadab, filho de Jeroboão. Baasa, tá? Que é uma pessoa que vai usurpar o trono ali de Nadab. Ela, Zinri, Omri, vou ter que ver esse nome aí pra gente falar. Omri, e depois vem Acabe, tá? Então, o Asa vai morrer ali no reinado, no início do reinado de Acabe, ali em Jezabel, profeta Elias, né? A gente vai conhecer, já estamos chegando lá, glória a Deus, tá? Então, hoje, a gente lembra que a gente já estudou a história, né? Salomão morreu, Roboão entrou no reino de Judá, ia ser nomeado rei, deu uma confusão ali, a mando do Senhor mesmo, né? As 10 tribos se rebelaram e saíram do reinado de Roboão. Então a gente lembra que Jeroboão se tornou rei sobre as 10 tribos do norte e Roboão se tornou rei sobre as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, beleza? Então a gente lembra que Jeroboão ficou com medo, né, do pessoal depois acabar abandonando ele como rei, porque o pessoal ia ter que adorar a Deus lá em Jerusalém. E Jerusalém era do reino de Judá. Então o pessoal das 10 tribos do reino norte iam toda vez lá, né, nas festas anuais e nas reuniões lá, né, se reunir ou para adoração de Deus, eles iam até a casa de Deus, até o templo de Deus em Jerusalém. E Jeroboão falou, poxa, eles vão para lá, vai acabar, que eles vão ver como está a cidade de Jerusalém, vão ouvir falar sobre Roboão e vão falar, eu quero o Roboão como rei, não quero mais Jeroboão não, eu quero que Roboão volte a dominar sobre todo Israel, né? E Jeroboão, temendo a isso, ficando com medo disso, a gente lembra, Jeroboão decidiu criar 2 touros de ouro, né? Eu vou falar bastante sobre Jeroboão hoje, que a gente vai falar sobre a morte dele. Então, Jeroboão decidiu criar 2 touros de ouro. E então, ele fez esses 2 touros de ouro, colocou um touro de ouro ali em Betel. Nessa época, Betel ali era a capital do reino norte, né? E ele colocou um outro touro de ouro lá no extremo norte, lá na tribo de Dan, né? Para não ter problema, é muito longe para a tribo lá do norte adorar a Deus aqui embaixo, em Betel, né? Na cidade de Betel, então eu vou pôr um touro lá também. Aí ele colocou um touro de ouro lá em cima e um touro de ouro lá embaixo, dentro do reino norte. E a gente lembra que Jeroboão foi também e pegou todas as festas que Deus
havia mandado o povo se reunir para adorá-lo em Jerusalém, né? A gente lembra as ofertas pacíficas, tudo isso que Deus havia falado, colocado na lei. Jeroboão criou também e falou para fazerem para esses dois touros de ouro. Então, Jeroboão reuniu todas as 10 tribos, todo Israel, todo o reino norte, e falou para eles, olha, gente, aqui estão os 2 deuses, esses daqui são os deuses de vocês, e foram eles que tiraram vocês lá do Egito, tá? Não foi o Deus lá de Jerusalém, não, foi esse Deus aqui. E então eles começaram a adorar aqueles 2 touros de ouro, a gente lembra, né? E enquanto isso, Roboão reinava lá sobre Judá. A gente lembra, a gente falou já sobre o reinado lá de Roboão, a gente lembra que os 3 primeiros anos de Roboão era até um bom rei, né? Durante os 3 primeiros anos, mas porque Roboão estava com medo. Roboão tinha medo de Jeroboão pegar mais as 2 tribos que sobraram, já pegou 10, vai pegar mais 2, né? Então Roboão estava com muito medo, Roboão começou a levantar muralhas ali para proteger todas as cidades do reino de Judá, né? E nisso, nos 3 primeiros anos, ele com aquele medo, aquele receio de Jeroboão tomar as terras que ainda ali restavam, o povo, as tribos que ainda ali restavam, ele obedecia a Deus por medo, né? Então ele obedeceu a Deus ainda aqueles 3 anos. Passado o susto, ele viu que ele havia sido fortalecido ali no reino de Judá, que Jeroboão não ia mais tomar a terra dele, que estava tudo certo, ele parou de obedecer a Deus. Ele falou, não preciso mais de Deus, já está tudo certo, né? Não tô mais com medo de nada, não tô mais correndo nenhum risco, não preciso mais de Deus. E parou. Ele parou de obedecer a Deus, a gente lembra. Então, a gente lembra que no 18º ano do reinado de Jeroboão, Jeroboão vai reinar 22 anos sobre Israel, 22 anos sobre o reino norte. No 18º ano do reinado de Jeroboão, a gente lembra que Roboão morreu, né? Roboão foi um rei ali ruim, né? Depois dos 3 anos que ele serviu a Deus, ele parou de servir a Deus, a gente lembra, né? Teve até aquela questão do Egito lá que eu falei, foi bem legal, né? Eu sugiro voltar na aula que a gente estudou, mas é bem interessante, né? Sobre aquela questão de Deus ali, sobre o Egito. E então Roboão morreu. Então Roboão morreu, eis que surge no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias. Abias, neto de Salomão, filho de Roboão, bisneto de Davi, né? Então, eis que Abias era ruim. Abias também era ruim, foi um mau rei e reinou por 3 anos em Israel, em Judá. Então, ele reinou apenas 3 anos ali. Quando Abias morre, né, Jeroboão ainda reinava lá no Reino Norte, porque ainda não deu os 22 anos lá de Jeroboão, tá? Então, Abias morre, a gente lembra, no reino de Judá, Abias morre. E quem é que vira rei no reino de Judá quando Abias morre? O filho de Abias, né? O bisneto de Salomão, isso mesmo. Roboão é filho de Salomão, Abias é neto, bisneto. O bisneto de Salomão vira rei, o tataraneto de Davi vira rei. Um rei chamado Asa, é um rei bom, a gente vai ver que era um rei bom, né? Não é um dos melhores, mas não era bom igual Davi, mas era um rei bom, né? Então a gente vai ver, era melhor que Roboão e Abias. Então a gente vai ver que eis que surge uma lâmpada ali em Judá, tá? Então Asa surge no segundo, Asa surge, né? Faltando 2 anos para a morte ali de Jeroboão, tá? Então quando Asa surge, Jeroboão morre no segundo ano ali do reinado de Asa, tá? Então agora a gente vai falar sobre a morte de Jeroboão, tá? Então agora, vamos entender um momento histórico que está acontecendo aqui. Asa é rei, tá? Lá no reino de Judá. Então Roboão já foi rei, morreu. Abia já foi rei, morreu. E agora quem é rei lá em Judá é Asa, tá? Então Asa está reinando lá no reino de Judá. É um bom rei, vai ficar 41 anos lá reinando. Ele só vai morrer na época de Acabe, né? Enquanto isso, quem é que está reinando lá em Israel? Jeroboão ainda, o primeiro rei da divisão, tá? Então agora a gente vai ver a morte de Jeroboão, tá? Porque Jeroboão morre ali no segundo ano, terceiro ano do reinado de Asa. Eu vou orar agora então e a gente vai começar a falar sobre o primeiro livro de Reis, capítulo 14, tá bom? Amém, do versículo 1 ao 19, tá? E depois a gente vai falar sobre o capítulo 15 também. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Meu Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós somos pecadores. Nós erramos, nós pecamos, Pai.
Nós pedimos perdão por isso. Nos ensina a te agradar, Pai. Que venhamos, meu Deus, a aprender a te honrar nessa terra, porque é isso que queremos. Nós queremos te honrar, nós queremos te servir, nós temos prazer na tua servidão, Pai. Nós reconhecemos que a tua servidão é melhor do que a servidão do mundo, do que a servidão de Satanás. Então nós queremos que o Senhor seja o nosso Senhor. Então, meu Deus, nos guia, nos conduza, nos mostra o caminho, Pai, nos mostra a verdade. Por favor, Pai, nos dê discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Nos usa sem medidas, Pai. Derrama sobre nós, meu Deus, da tua unção, nos unja, nos capacite, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que a tua palavra corra sem obstáculos, Pai. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resista e se apaixone, se entregue a ti, Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa venha se convencer da tua verdade, que essa pessoa venha mergulhar na tua presença e ter cada vez mais sede de ti e te buscar cada vez mais, Pai, amém. Meu Deus, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, que a sua vontade seja feita, Pai, em nossas vidas aqui nessa terra, como já é feita nos céus, Pai. Que o Senhor nos livre de todo mal, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então agora, tá? A gente vai para o primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 1 ao 19. Antes de começar do versículo 1 ao 19, eu vou ler um versículo só do capítulo 15, tá? Pra gente lembrar que Asa já é rei, tá? Então, no primeiro livro de Reis, capítulo 15, no versículo 9, diz assim: No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá. Então, gente, no ano 20 do reinado de Jeroboão, Asa virou rei. Jeroboão vai reinar por 22 anos. Então, a gente vai ver agora, Asa está 2 anos aí reinando e Jeroboão vai morrer, tá? Então, no versículo 1 do capítulo 14, diz assim: Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Que tempo? Perto do fim, gente. A gente vai ver que é bem pertinho da morte de Jeroboão aqui. Já está no final do reinado de Jeroboão. Por quê? Porque Deus vai falar algo aqui, né, que dá muitos indícios pra gente que está muito perto da morte desse homem. Então, provavelmente aqui está entre o reinado de Abias, né, isso daqui que aconteceu da doença, e o reinado de Asa. Provavelmente está entre esses dois reinados aí, tá bom? Então, aqui no versículo 2 diz assim: E disse então Jeroboão para sua mulher: vocês lembram que quando Deus falou que um servo de Salomão ia se tornar rei no lugar de Salomão, Deus havia avisado isso para Salomão, né? Falou: agora um servo vai virar rei no teu lugar, porque você não merece, né? Mas eu não vou fazer isso no seu tempo, não, por amor a Davi, né? Então, no tempo do seu filho, eu vou fazer isso. Mas a gente lembra que isso não ficou oculto. Existiu um profeta que foi falar com Jeroboão. E parece que isso foi muito notório, lembra? Parece que todo mundo estava sabendo que Jeroboão tinha sido escolhido por Deus para ser rei das 10 tribos. Então a gente lembra que esse profeta era o profeta Aías, né? Tá aqui, Aías. Então esse profeta era um profeta que já havia profetizado sobre Jeroboão virar rei sobre esses 10 tribos. Então o que Jeroboão pensou agora? Jeroboão falou assim: mulher, né? Falou com a mulher dele ali, a mãe do filho dele. Falou: mulher, nosso filho tá doente, né? Ele adoeceu aqui, né? E eu não sei mais o que fazer, a gente já tentou tantas coisas, né? Já pagamos tanto médico aqui, já pagamos tantos sacerdotes aqui, já oramos para esses bois de ouro aqui, esses touros de ouro aqui, e nada resolveu. Aí eu tô lembrando aqui, lá em Judá, no reino de Judá, tem um profeta. Lá no reino de Judá tem um profeta que ele foi e profetizou sobre mim. Ele falou que eu ia ser rei. Então, o cara é bom. Então, vai lá consultar ele sobre o nosso filho. O que fazer para o nosso filho ficar bom. Vai lá falar com ele, né? E ele falou isso para a mulher dele, tá? E então, no versículo 3, ele falou para ela: mas não vai lá de mão vazia não, né? A gente lembra, a gente já falou sobre isso. Sempre que eles iam consultar a Deus, sempre que eles iam consultar algum profeta, né? Pedir alguma orientação, alguma coisa, eles nunca iam de mão vazia. Eles sempre levavam algo para oferecer. E é isso que ele tá fazendo aqui. Ele falou: mas quando você for falar lá com o profeta, não vai de mão vazia não, mulher. Leva 10 pães, né? No versículo 3 ele fala: leva 10 pães, leva bolos, né? Leva uma botija de mel e vai lá ter com ele, né? E ele vai te falar o que vai acontecer com esse menino. Ele vai te falar o que vai ser do nosso filho, porque esse homem é bom. Então, no versículo 4,
diz que a mulher foi e fez o que Jeroboão falou, né? E ela foi até Siló. Esse homem, ele morava em Siló. Então ela foi, né? Diz aqui, né? Que ela foi e entrou, né? E a mulher de Jeroboão assim fez. E se levantou e foi a Siló e entrou na casa de Aias. E já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice, né? Diz que ela chegou lá na casa do profeta, né? Mas Jeroboão falou para ela ir disfarçada. Jeroboão falou, ó, mulher, para você não ser vista, para as pessoas não te verem, porque ele é um profeta de Deus e a gente adora os 2 touros de ouro, então vai dar confusão no meu reino. Então, para ninguém reconhecer que você é minha mulher, vai disfarçada. E ela foi disfarçada de outra pessoa, fingindo que não era mulher do rei, né? Mas aqui diz que Aias, ele já era cego. Ele já estava numa idade avançada e ele já não enxergava mais tão bem. Mas Deus havia avisado para Aias, diz aqui. Deus havia falado, ó Aias, a mulher de Jeroboão tá vindo falar com você. E ela vai fingir que é outra pessoa. E ela vai querer te consultar porque o filho dela tá adoecido. O filho de Jeroboão tá doente. E fala com ela. E Deus fala isso para Aias, né? Então aqui no versículo 5 diz assim: porém o Senhor disse para Aias, né? Então Deus vai e fala para Aias o que eu disse. Deus vai, já que Aias não podia mais ver, ele já estava cego, né? Ele não ia reconhecer que é a mulher de Jeroboão. Mas Deus foi e falou: ó, a mulher que tá vindo falar com você sobre o filho dela, que o filho dela tá doente e tal, né? Ela vai fingir que ela é outra pessoa, tá? Mas ela é a mulher de Jeroboão. E então, no versículo 6 diz que quando ela chegou, ele ouviu o ruído dos pés dela. Lembra, ele não está enxergando mais tão bem. O profeta estava na casa dele, ele ouviu o barulho dos pés, alguém pisando na casa dele, né? Então, ele disse, né? Entra, mulher de Jeroboão. Por que você está disfarçada assim? Porque a verdade é que Deus me enviou para te falar coisas duras. Então, no versículo 7, o profeta fala para essa mulher: ó, é o seguinte, vai lá e fala o seguinte para Jeroboão. Diz que Deus falou o seguinte para ele: olha, Jeroboão, eu te levantei do meio do meu povo. Fui eu que te tornei rei. Fui eu quem dei para você 10 tribos. Fui eu quem decidi tirar da casa de Davi e dar para ti. Mas você, Jeroboão, você não foi para mim como foi o meu servo Davi. Uau, gente. Uau. Deus só fala de Davi, né? Uau. Que honra, né? Ser como Davi, porque Deus só fala de Davi. Davi é um exemplo, né? Para Deus, Davi é um exemplo. Só fala de Davi. Você não foi como Davi. Eu queria que você fosse como Davi, meu Deus. E aqui diz, mas você não foi como o meu servo Davi. Ele sim guardava os meus mandamentos. Você não, Jeroboão. Ele sim andou após mim. Ele sim me obedecia. Ele sim, de todo o coração, fazia o que era reto diante dos meus olhos. Mas você não, Jeroboão. Aí no versículo 9 Deus fala: você fez o que é mal, Jeroboão. Você foi pior do que todos os que existiram antes de você. Você ainda conseguiu ser pior. A passo ali, você ainda conseguiu ser pior. E é verdade, né? Jeroboão não só adorou deuses que já existiam, Jeroboão ainda criou 2 touros de ouro. E ainda foi falar para o povo de Israel que aqueles 2 touros de ouro tinham libertado eles do Egito. Né? Foi pior mesmo. E Deus está falando isso para Jeroboão. Então aqui ele diz: você foi pior, Jeroboão. Você foi e você fundiu, você criou outros deuses, você criou imagens e você me provocou a ira. E você me passou para trás, Jeroboão. Eu tinha feito uma aliança contigo e você me passou para trás. Você trapaceou. Quis deixar para trás Deus, né? E é por causa disso, Jeroboão, que eu vou fazer mal sobre você. E não só sobre você, Jeroboão, mas eu vou lançar o mal sobre sua casa, Jeroboão.
Eu vou destruir, Jeroboão, todo homem da tua casa, do escravo até o livre. Eu vou matar todo mundo, do pequeno ao mais velho. Eu vou lançar fora todos os descendentes da casa de Jeroboão, como se joga fora um cocô de cavalo. É isso que Deus está falando, um esterco. Como se joga fora fezes de vaca, fezes de cavalo. É isso que você se tornou para mim, Jeroboão. Uau! E eu vou fazer isso até que tudo se acabe. Não reste mais nada teu vivo. Porque eu não quero lembrança tua mais. Uau! Anteontem, a Elizabeth tinha falado, assim, poxa, mas por que Deus, ele só fica castigando Judá, né? Porque a gente lembra, Jeroboão, ele ficou 22 anos lá reinando em Israel. Enquanto isso, passaram 3 reis ali, né, em Judá. Passou Roboão, Abias e agora tá Asa, né? Asa é um rei bom, a gente vai ver. E ela falou, mas pô, Deus só tá pegando no pé ali de Judá. E Jeroboão, que criou 2 touros, tá fazendo atrocidades, né? E aí? E aí que chegou. Chegou a conta para Jeroboão. E a conta foi alta. A conta é alta. Então aqui diz que ele vai destruir toda a descendência de Jeroboão. Não vai sobrar ninguém para contar a história. Não vai sobrar nenhum DNA. Aí aqui no versículo 11, Deus ainda fala mais. E Jeroboão é o seguinte. Vocês não vão ser enterrados, não. Gente, para essa cultura dessa época, não ser enterrado era algo muito ultrajante. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre as cabeças decepadas ali de Jonatas, de Saul, lembra? A gente falou sobre isso. Que Davi foi lá ainda aí e fez um enterro digno depois, né? No versículo 11, Deus fala sobre isso. Que eles não merecem ter um enterro digno. Uau, isso era muito ultrajante, era muita vergonha. Era algo muito vergonhoso. Para eles é também assim, daquele mesmo jeito que a gente vai ver mais pra frente, o quanto era ultrajante morrer numa cruz. Então era algo muito sério, era algo que ninguém queria. Né? Ninguém queria esse tipo de morte. Ninguém queria não poder ser enterrado. E Deus fala, olha, é o seguinte, Jeroboão. Dos descendentes de Jeroboão, da casa de Jeroboão, quem morrer dentro da cidade não vai ser enterrado. Vai ser comido por cães. Os cães vão comer. Vocês não vão ser enterrados. E os que morrerem no campo vão ser comidos pelas aves. Porque assim Deus disse. A gente vai ver isso mais pra frente com Jezabel também, né? Gente, quando Deus manda... Quando Deus fala que a pessoa cai dura no chão, o corpo dela tá ali duro no chão, e Deus fala que vai vir uma ave comer aquilo, ou um cão e comer aquilo, Deus está mostrando o seu total desprezo àquela pessoa. Total desprezo. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, né, vão ter ímpios aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus vem do céu e os ímpios vão estar aqui na terra. Então a Bíblia diz que Jesus, com um sopro, né, com a espada que sai da boca dele, com apenas um sopro sem esforço, vai matar esses ímpios que estarão vivos quando ele voltar. E a Bíblia diz que eles cairão na hora no chão e as aves virão e comerão o corpo dele. De todos os ímpios que caíram mortos ali. Isso é um total sinal de desprezo de Deus. Deus tem pressa. Não dá tempo de esperar a terra comer. Não dá tempo de esperar os vermes comerem. Deus abomina tanto que tem que ser agora. Deus manda um urubu lá comer a pessoa. É nesse nível que está Jeroboão. E aqui diz isso. Olha, Jeroboão, é o seguinte. Os que morrerem na cidade, seus descendentes, vão ser comidos pelos cães, na hora. E os que morrerem no campo vão ser comidos pelas aves. No versículo 2, diz assim, né? O profeta disse para a mulher: então agora vai, se levanta e vai para tua casa. E quando você pisar o pé, o seu filho vai morrer. O menino vai morrer. Ele não vai viver, não. Ah, e tem mais uma coisa. O profeta fala: todo Israel vai chorar esse menino.
Todo o reino norte vai chorar e ele vai ser sepultado. Ele sim vai ser enterrado. Porque de Jeroboão, só ele que vai ser enterrado. Ninguém mais vai ser enterrado. E Deus vai permitir que esse menino seja enterrado porque nele Deus encontrou uma coisa boa. De resto, vai todo mundo ser comido por cão ou por ave. Ninguém vai ser enterrado, não. Deus não vai esperar o processo da terra digerir eles, não. Não vai dar. Aí no versículo 14 diz: o Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. A gente vai ver que isso vai acontecer mesmo, gente. Aqui o profeta está lançando uma outra profecia sobre Jeroboão. O profeta está falando, olha, Deus já escolheu um novo rei. Não é descendente de Jeroboão. E esse novo rei, que a gente vai conhecer que é Baasa, esse novo rei é que vai matar toda a casa de Jeroboão. Ele vai matar todo mundo. E vai ser num dia só. E ele vai se tornar rei no lugar da descendência de Jeroboão. E a gente vai ver que isso vai acontecer no tempo de Nadab, né? A gente vai conhecer já Nadab. Então, realmente, vai se levantar Baasa e Baasa vai matar toda a descendência de Jeroboão ali, como Deus falou. E ele vai ser rei, Baasa, né? E é isso que Deus está falando aqui. Deus está profetizando, mas Jeroboão, o teu trono também está perdido. O seu trono também já foi tirado, né? E aqui diz, que digo eu? Há de ser já. O que o profeta está querendo dizer? E é para logo, viu, Jeroboão? Não fica achando que você ainda vai reinar 20 anos, não. É para agora. Deus já escolheu essa pessoa. Esse novo rei já está por aí. Aí no versículo 15 diz, Deus também vai castigar o reino norte. Deus também vai castigar a população que foi lá adorar os 2 touros de ouro. Sim. E eles vão ficar tremendo de medo quando Deus vier castigar eles. Eles vão tremer de medo igual vara verde. Vão ficar tremendo de medo. Deus vai arrancar o povo de Israel dessa terra boa. Deus vai tirar eles de lá. Da terra que Deus um dia deu para o antepassado deles. E Deus vai espalhar esse povo. Deus vai espalhar esse povo além do rio Eufrates. E Deus vai fazer isso porque eles deixaram ele muito irado. Porque eles vieram a adorar a deusa Aserá. Ficaram construindo postes para ela. Então Deus vai espalhar o reino norte. Uau! Já tinha uma profecia aqui, gente. O reino norte é demais. A gente vai ver que o reino norte, ele acaba muito antes, né? Bem antes do reino de Judá ser levado pela Babilônia, o reino norte já tinha se extinguido, gente, porque o negócio ali foi absurdo. A gente vai ver os absurdos que tem ali. Cada aberração que tem ali é daí para pior. Eles vão seguindo o conselho de Jeroboão, né? Eles não mudam, não se retratam. E o negócio vai ficar feio ali até realmente se cumprir isso. Até eles serem espalhados, né? Até a Síria vir tomar eles, né? Até haver aquela mistura, né? A gente vai falar sobre isso, sobre a estratégia da Síria quando ela dominava povos, né? Ela misturava nações para enfraquecer a nacionalidade, para a pessoa não vir, né? Depois querer requerer a nação dela. Já não tinha mais nacionalidade, né? Já não tinha mais origem, né? Se misturou. Né? Já não sei mais qual é a minha etnia, já não sei mais qual, não sei mais não, misturou tudo, né? E isso era uma estratégia da Síria. E Deus está falando, ó, eu vou espalhar vocês aí, porque vocês não merecem viver nessa terra aí não, que eu dei para o antepassado de vocês. E no versículo 16 diz, Deus vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou. E ele também fez com que o povo pecasse. A Bíblia diz que o povo paga pelo seu governante. Lembra, quando o povo ficou pedindo um rei, lembra que Samuel ainda fez aquele discurso e falou, pensem bem, tem certeza que é isso que vocês querem, né? E Samuel ainda tinha falado, se o governador de vocês pecar, vocês pecarão. Se o governador de vocês errar, vocês errarão. Vocês serão castigados pelo pecado dele, porque vocês colocaram ele lá. Foram vocês que pediram. Deus era o governador de vocês, mas vocês preferiram confiar no homem. Então vocês vão pagar pelos pecados dele, vocês vão pagar pelos erros dele. E é isso que está acontecendo.
Além dele ter pecado, ele ainda levou aquele povo a pecar, né? E é por isso que Deus vai abandonar o Reino Norte. Então, depois dessa, né? Desse banho de água fria, a mulher de Jeroboão se levantou e foi embora. Aí ela foi lá, chegou em Tirza, né? Chegando, aqui você já vê que já estavam em outro lugar, né? Aqui a capital, a casa de Jeroboão já era em Tirza, né? Lembra que no início, quando a gente estudou sobre o reinado de Jeroboão, ele colocou como capital do Reino Norte Betel. Mas lembra que Abias retoma Betel? Numa guerra de Abias com Jeroboão, a gente estudou isso na aula passada, Abias teve uma guerra com Jeroboão e Abias retomou algumas terras. Abias tomou posse ali de algumas terras que eram da casa de Davi, né? Da casa de Davi não, era ali de todas as tribos, né? Da tribo de Benjamim. E ele retomou, né? Então, já não tinha mais posse de Betel. Provavelmente o reino deve ter mudado então para Tirza, tá? Porque agora eles já estão morando em Tirza. Então deve ter acontecido isso aí por causa dessa tomada de Abias da cidade de Betel. Então ela chegou lá na cidade onde eles estavam morando agora, que é Tirza, que provavelmente era a capital, né? Então agora de Betel a capital foi para Tirza. Então, chegando lá, quando ela pisou na porta da casa, o menino morreu. Aí no versículo 18 diz que foram lá, sepultaram o menino e realmente Israel pranteou, como o profeta havia falado, né? E aqui no versículo 19 então diz: quanto aos mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro de Crônicas dos Reis de Israel. Então agora a gente vai passar para o primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 25. A gente vai falar um pouquinho sobre o reinado do filho de Jeroboão, Nadab, tá? Para amanhã a gente falar sobre Asa. Amanhã a gente vai só falar sobre Asa. Tem muita coisa pra gente falar sobre Asa. Então amanhã, hoje, agora, a gente vai para o primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 25 ao 31. Vamos falar sobre o reinado de Nadab. Então aqui a gente lembra, estamos já no reinado de Asa, tá? Asa já é rei. Deixa eu pôr aqui para carregar, tem um celular aqui descarregado. Asa já é rei, tá? A gente lembra, né? Jeroboão morreu no segundo ano do reinado de Asa. Então agora Asa é rei de Judá e Nadab, filho de Jeroboão, é rei de Israel, rei do reino norte, tá? Reino sul Asa, reino norte Nadab, tá? Então agora no versículo 25 diz: e Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo do reinado de Asa, o rei de Judá. E então Nadab reinou pouquinho tempo, reinou só 2 anos e morreu. Morreu não, a gente vai ver, vai todo mundo morrer ali, porque Baasa vai matar todo mundo como Deus disse, matar todo mundo num dia só. No versículo 26 diz que Nadab foi muito mal. Nadab, ele não fez o que era reto diante dos olhos de Deus. Ele andou nos mesmos caminhos de Jeroboão e fez Israel pecar, assim como Jeroboão. Aí no versículo 27, agora vai falar sobre esse homem, Baasa, que vai surgir e vai matar toda a descendência de Jeroboão e vai tomar o trono de Jeroboão. Então, Jeroboão não, que Jeroboão já morreu, né? Mas vai tomar o trono da descendência de Jeroboão, que é Nadab. E eis que agora surge no versículo 27, Baasa, que é esse homem que vai matar todo mundo. Baasa era filho de Aias. Gente, a gente lembra que Jeroboão era da tribo de Efraim, tá? Então, Nadab, filho da tribo de Efraim. Eis que agora o trono vai passar para outra tribo, tá? Então, o trono estava sobre a casa de Efraim. Jeroboão era de Efraim, Nadab de Efraim. Agora o trono vai passar para Issacar, a tribo de Issacar. Esse Baasa, ele era da tribo de Issacar. E diz aqui que ele fez uma conspiração contra o filho de Jeroboão, Nadab, para ele tomar o poder ali, né? Então diz que ele foi e matou Nadab lá no país dos filisteus, né? Quando Nadab estava lá na Filístia, Nadab foi lá e cercou Gibeton ali na Filístia, ele foi lá e matou Nadab lá quando Nadab estava cercando os filisteus para tentar tomar as terras dos filisteus. Aí esse Baasa foi e matou Nadab. Aí no versículo 28 diz que isso aconteceu no 3º ano do reinado de Asa, né? Lá em Judá. Então, Asa estava lá reinando no 3º ano já em Judá
E Baasa virou rei aqui, tá? Baasa matou Nadab, vai matar todos os descendentes de Jeroboão, a gente vai ver, né? E ele vai virar rei. Então aqui diz, né, que isso aconteceu no 3º ano do reinado de Asa lá de Judá, né? E assim, então, Baasa ficou como rei no lugar de Nadab. No versículo 29 diz que Baasa matou toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego. Eu tô lembrando agora, gente, vocês sabiam que teve uma rainha em Israel, uma rainha em Judá, no reino de Judá? Existiu uma rainha mulher no reino de Judá, a gente vai estudar daqui a pouquinho. Existiu uma mulher que reinou no reino de Judá. Foi uma rainha, só ela reinou, gente. Não é que ela era casada com o rei, ela era rainha, ela que mandava. Teve uma, a gente vai ver. Mas foi um golpe, mas a gente vai ver. Versículo 29, é questão de curiosidade agora. Eu li isso daqui até estava lembrando. Versículo 29. Sucedeu que reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão ele deixou vivo. Tudo que era de Jeroboão ele matou. Era cachorro de Jeroboão, ele matou. Era o gato de Jeroboão, matou. Matou tudo. Os filhos, mulher, matou servos, matou tudo. Tudo que era de Jeroboão, ele matou. Conforme o que Deus havia dito, através do profeta Aias, da cidade de Siló. No versículo 30, então, diz: e isso aconteceu porque Jeroboão não havia feito como Deus havia mandado. Jeroboão, né? Ele fez com que Deus ficasse irado, diz aqui, né? Com os seus pecados. E ele fez com que o povo de Israel também viesse a cometer pecados. Por isso que ele teve esse fim, diz aqui. Então, no versículo 31, para terminar a aula de hoje, glória a Deus, diz assim: e quanto aos mais atos do rei Nadab, né? Reinou pouquinho tempo ali, Nadab, né? Nadab reinou 2 aninhos só, né? Então, quanto mais de coisas que Nadab fez, não estão escritas no livro de crônicas dos reis de Israel. Então, acaba aqui hoje a aula, tá? Glória a Deus, amém. Amanhã a gente vai falar sobre o reinado de Asa. Então, no reinado de Asa, a gente vai falar muito sobre Baasa. Gente, teve muita briga entre Asa e Baasa. Os nomes parecem tanto, né? Roboão, Jeroboão, né? E agora Asa, né? E Baasa, né? Então é bem parecido. A paz, Elizabeth, amém. Boa noite, bom descanso. Então amanhã a gente vai falar sobre o reinado de Asa. Vamos ver a reforma religiosa que ele fez, tá? Então a gente vai ver que ele era um rei diferente, gente. Ele veio como uma lâmpada realmente para ajudar ali. Ele vai levantar sacerdotes para ensinarem a lei de novo ali para o povo, que o povo havia esquecido, né? Das leis de Deus, de obedecer a Deus. Então ele vai se preocupar, né? Em trazer para o povo o conhecimento sobre as coisas de Deus, né? Então ele vai fazer uma reforma religiosa ali importante no reino de Judá. Mas enquanto isso, no reino de Israel vai ser uma loucura. A gente vai ver, tá? Vai continuar indo ladeira abaixo, o reino norte ali, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, amém, em nome de Jesus. Vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook, o Instagram, o YouTube, tá bom? Que Deus abençoe, um bom descanso, viu? Amém. Sueli, boa noite, viu? Deus te abençoe, amém, bom descanso. Amém. Vou desconectar, tá bom, gente? Amém. No Meet, gente, vocês têm alguma